Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Sexta-feira é dia, sempre aqui no programa, de um debate especial em relação a algum tema que seja relevante. E o tema de hoje, na verdade, é uma dívida que a gente tem aqui com os nossos ouvintes. Já há muito tempo a gente queria abordar de maneira mais cuidadosa aí essa situação, mas não o fizemos. E a oportunidade é hoje. Qual é o tema? A proposta e a efetivação dessas escolas cívico-militares. Existe toda uma discussão nacional que vem já de algum tempo, e agora, especialmente após a eleição do Bolsonaro e aqui no Rio a eleição do Witzel, esse projeto está ganhando corpo. E é sobre isso que a gente quer conversar. Para tanto, vamos aqui contar com a professora do Colégio Pedro II, Luísa Rabelo Colombo. Professora Luísa. Professora Luísa, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado por você nos atender. Junto com a professora Luísa, a professora Monique Carvalho, professora do Colégio de Aplicação da UERJ. Aliás, Luísa, eu te anunciei como professora do Pedro II? Eu Sim. acho que não, ou não. Eu, às vezes, fico confuso aqui. Então, pelo menos isso. Eu falei que você é do Pedro II. A Monique Carvalho é professora do Colégio de Aplicação da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora Monique, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas que estão aqui. Muito obrigado, Monique, também pela sua presença. Além da professora Luísa e da professora Monique, a professora Cris Miranda, professora do Colégio de Aplicação da UFRJ. A Monique é do Colégio de Aplicação da UERJ. A Cris é da UFRJ. Professora Cris, bom dia. Bom dia a todos. E completando esse quadro, o professor Gustavo Miranda, coordenador geral do CEP, já esteve aqui conosco algumas vezes. Professor Gustavo, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado por você nos atender. Professora Luísa, vou pedir aqui para você dar um pontapé inicial nessa discussão e, se possível, abordando toda a história dessa proposta, podemos assim dizer, que me parece nasce muito como uma materialização daquela crítica que a direita, e uma campanha mesmo que a direita inventou no país já há algum tempo, da chamada pregação da escola sem partido. Queria que você retomasse essa história de modo a situar aqui os nossos ouvintes em torno de como surgiu essa ideia das escolas cívico-militares. Bem, bom dia a todos. Na minha pesquisa de mestrado, educação, no Laboratório de Investigação Estado, Poder e Educação na Universidade Federal Rural do Rio, nós chegamos ao entendimento de que a ideologia, né, difundida pela marca da Escola Sem Partido, né, de uma ampla frente de caráter, ao mesmo tempo, ultraliberal e ultraconservador, trazia um conjunto de mudanças, né, para a educação, que vem se consolidando agora em um conjunto de políticas, né, numa ofensiva que vem crescendo, especialmente a partir de 2013, quando a gente vê um ascenso, né, da extrema-direita no cenário brasileiro e especialmente no cenário educacional. E esse conjunto de políticas, né, inclui a privatização, né, das redes públicas de ensino, através do sistema de vouchers, né, e outras medidas privatizantes, a defesa da educação domiciliar e a militarização das escolas públicas, né? Tudo isso num conjunto de um discurso que demoniza a escola pública, né, como um espaço, né, de doutrinação marxista, de difusão da ideologia de gênero, e coloca na escola pública, nos professores, né, nos servidores da escola pública, os algozes, né, do que eles chamam, né, de uma crise moral na sociedade e tudo mais. Então, nesse conjunto de políticas, a militarização das escolas vem crescendo no Brasil, né? Tem a pesquisa da Paula Guimarães, que também integrava o meu grupo de pesquisa, que ela foi em loco em Goiás, né? Goiás foi um estado que foi laboratório, né, da militarização das escolas.
São mais de 60 escolas militarizadas em poucos anos, até 2017, hoje já são mais de 70, 80, e no Brasil, até o final de 2019, já eram mais de 200 escolas, né? 206 escolas militarizadas, se não me engano. E o que é essa proposta de militarização, né? Ela vem num sentido de controle ético, moral, disciplinar, né, dos estudantes, dos docentes, dos servidores dessas escolas. Em Goiás, por exemplo, as primeiras escolas militarizadas foram aquelas que foram ocupadas por estudantes em 2015, eram escolas onde professores estavam organizados em seus sindicatos, né, lutando por melhorias no ensino público, lutando por seus direitos, né, e onde se observava forte ativismo estudantil. Então, essas escolas foram sendo escolhidas, né, pontualmente para produzir um novo tipo de controle sobre o trabalho docente e o movimento estudantil. E o que a gente tem chamado de militarização, né? Diferente das escolas militares, né, que são escolas da Colégios militares. Os colégios militares, né, que são das Forças Armadas ou próprios das polícias militares. A militarização das escolas é a transferência da gestão das secretarias estaduais de ensino para a Secretaria de Segurança. Então, no estado de Goiás, se criou um comando de ensino da Polícia Militar. Eu cito Goiás porque é considerado como um laboratório mesmo desse projeto, que hoje se federalizou, né, digamos assim. E a transferência das escolas foi sendo feita, né, via decreto, e os professores poderiam optar por continuar nessas escolas ou sair, né? E o discurso era de que isso traria uma maior disciplina, que diminuiria os casos de violência, que aumentaria o IDEB dessas escolas, que estariam em situação vulnerável. Mas a pesquisa da Paula comprovou que grande parte dessas escolas ela serviu para se produzir um projeto modelo para difundir a militarização como uma coisa positiva, porque eram escolas que já tinham alto índice do IDEB, eram escolas que não encontravam, não tinham índices de violência, né, como inicialmente se difundia, e são escolas que viraram carro-chefe desse projeto. Então, os diretores, né, que eram eleitos por uma conquista das ocupações estudantis, foram destituídos, né, acabou a eleição para diretor nas escolas, entraram nessas escolas militarizadas na gestão, na direção-geral oficiais da PM. O projeto político-pedagógico foi substituído por um Estatuto da Polícia Militar, com quase 200 artigos regendo sobre comportamento, né, sobre organização curricular, uma série de novas mudanças na estrutura das escolas. E aí é interessante quando a gente vê um organograma assim, da estrutura escolar, a PM entra realmente na gestão, né, as polícias militares entram na gestão, e em último lugar está o protagonismo docente, em penúltimo o protagonismo docente, e por último discente, né? Então, a Secretaria de Ensino continua fornecendo a estrutura, né, de pessoal e a estrutura da escola, mas a gestão passa a ser militarizada. E similar a esse projeto, que agora virou um projeto nacional, né, com 54 milhões, né, só para esse ano agora, para a militarização de 54 escolas no Brasil, também acontece um projeto estadual, né, aqui do governo Witzel. Vamos chegar aqui no governo Witzel, mas antes disso, me chamou muita atenção, justamente quando você destacou, Luísa, essa questão a escola sem partido, que me parece a origem de toda essa preocupação que leva a direita a procurar elaborar um projeto alternativo, vamos dizer assim, que é esse cívico-militar. Ele nasce de uma crítica de que haveria nas escolas públicas uma doutrinação marxista e uma apologia à, vamos dizer, liberalidade de costumes, talvez seja isso, né? Eu queria que ou a Monique ou a Cris entrasse aqui, ou o Gustavo, na seguinte questão. Vou passar a bola para a Cris, hein? Arbítrio aqui do apresentador. Cris, você é uma professora experiente do Colégio de Aplicação do FRJ, que me parece uma das escolas que apresentam o melhor desempenho aí, é uma
uma escola que tradicionalmente é considerada uma escola de ponta, um exemplo, né? Como é que você vê esse tipo de abordagem? Procede essa história de que no espaço público de ensino, na rede pública de ensino, existe uma doutrinação marxista e apologia à liberalidade de costumes? Não, Paulo, não procede. Acho que é um debate muito importante que a gente precisa continuar fazendo. Os professores precisam ter autonomia, né? Autonomia de pensamento, autonomia de cátedra, né? Que é como a gente diz. Já há bastante tempo os professores vêm sendo, digamos, a palavra perseguidos é forte, né? Mas vêm sendo tutelados, monitorados, né, pelo Estado no que ele leva de conteúdo para os seus estudantes. Assim, o caso do Rio de Janeiro é bastante conhecido, assim, o apostilamento das escolas, né? Que o professor já recebe todo aquele conteúdo pronto pela secretaria para que ele possa aplicar com as suas turmas. E, na verdade, o processo de educação é um processo muito mais profundo do que isso. É um processo de produção de conhecimento, onde o livre pensar, né, o fazer perguntas sobre o mundo é muito importante. E não você chegar com um conhecimento pronto. Então, falar de doutrinação é não compreender, inclusive, que o Estado que vem fazendo, na verdade, o Estado é que vem trazendo um apostilamento para esses estudantes, e não os professores. Os professores têm que desenvolver o pensamento crítico dos seus estudantes. Doutrinação não seria justamente isso? Você trazer um certo padrão de fora para dentro? Porque me parece que o papel do professor, inclusive, é muitas vezes contextualizar aquela realidade em que vive a criança ou o jovem, para melhorar, inclusive, o processo de aprendizado. Se você já vem com tudo pronto, e em geral essas apostilas cada vez mais são produzidas por instituições privadas, não é isso? Exato. Eu acho que é um processo que vem junto, inclusive, né? O processo de privatização da educação também está nessa discussão, inclusive, da militarização das escolas. Porque acho que tem a Luísa trouxe uma questão importante, que é fazer uma diferenciação entre os colégios militares, que já existem há bastante tempo, que têm uma tradição para formar, né, para formar aqueles quadros do Exército. É uma outra coisa, que é diferente dessa política de militarização das escolas, que tem a ver, por óbvio, com essa questão da doutrinação, do conteúdo, mas também tem a ver com uma certa desresponsabilização do Estado e uma privatização também da questão da educação. Porque o projeto do que o nosso presidente eleito lançou em setembro, né, o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, o PECIM, ele prevê a criação de 216 escolas até 2023. Então, praticamente dobrar, né, porque são 203 até agora, né, então vai praticamente dobrar o número de escolas, né? Tem uma verba grande para essa implementação, mas se a gente for pensar no custo que um aluno de uma escola militar tem, um aluno de um colégio militar hoje tem um custo de mais ou menos 19 mil por ano, por aluno. E as escolas públicas, um custo de 6 mil, que significa que tem 3 vezes menos o custo da formação de um estudante. Isso se aplica também, se for falar do ensino federal, em relação ao ensino estadual, ao ensino municipal. Então, tem uma questão que é importante trazer para o debate também, que é o investimento. Quer dizer, o governo, ao invés de querer investir na educação, ele traz um novo modelo, panaceia, né? Vamos fazer agora esse modelo aqui. Mas, na verdade, ele está se desresponsabilizando e está levando também essa responsabilidade para outras esferas. Monique, vou te botar aqui nessa conversa, que é a seguinte. Quando surgiu essa escola sem partido, eu até às vezes ironizava aqui, falei assim, bem, mas se agora é a campanha Escola Sem Partido, quem pode ser afetado por isso são os colégios militares e os colégios cristãos, principalmente, que têm uma tradição, inclusive. Agora, um pai coloca um filho num colégio cristão ou num colégio militar, se ele quiser, não é? Claramente são propostas muito bem definidas ali dentro. Além disso, os colégios cristãos, em geral, que são considerados, alguns são considerados muito bons, etc., são colégios caros, né? E quem paga são os pais, que em geral tem que ter renda para isso. No colégio militar, que é público, é diferente, mas também o investimento por aluno é alto, não é? A professora Cris deixou claro isso.
Então já tem que dar um desconto aí, porque são professores, assim como no colégio de aplicação, também é um investimento alto, não é, Cris? Como é que você vê essa história, Monique, como uma professora tarimbada, experiente, por trás dessa história da ideologia, doutrinação marxista e liberalização de costumes, não tem interesse econômico nessa história, principalmente de cada vez mais se utilizar verbas públicas que deveriam estar exclusivamente na área privada, na área pública, para financiar, na verdade, ações da iniciativa privada, como essa história de instituições como a Ayrton Senna ou outros investindo e tendo lucro com a atividade educacional via verba pública? Sim, na verdade, acho que a gente também não pode perder de vista, quando a gente está falando de militarização das escolas, a militarização da vida como um todo, né? Acho que a ideia da segurança, né, do controle e de uma gestão voltada para a segurança, ela acho que pauta diversas esferas da vida social, e a escola é uma delas, né? Quando a gente olha para esse projeto, a gente vê ele muito localizado em regiões mais periféricas, mais pobres, né? Um controle grande, né? Pelo menos no discurso, e uma ideia de que a disciplina é o grande problema. Então, a partir do momento que você disciplina, né? Você coloca os estudantes, né, num modelo, em ordem literalmente, né? Em ordem, né, em fila, enfim, né, cantando o hino e se arrumando, né, de forma igual, você teria um rendimento maior. Em termos, quando você vai olhar de fato os números, você vê que isso não faz nenhum sentido na realidade, porque aumenta o custo, e aí tem acho que se a gente pega a LDB, e a LDB fala em democratização do ensino, isso vai, vai de encontro a essa democratização, porque, para além de toda a questão, né, do ordenamento, você tem também um custo dos pais, né? Você está no projeto que os pais têm que dar uma contribuição a essas escolas, para manter essas escolas. É uma contribuição voluntária, mas é uma contribuição. Então, isso está no projeto também? Está no projeto. Uma participação dos pais na caixa escolar? Seria uma Exatamente. caixa escolar institucionalizada? Porque as escolas militares, elas são vinculadas às Forças Armadas, mas é uma escolha, como você falou, uma escolha dos pais. As escolas públicas, elas não são, né? Devem ser todo universais, mundo, né? exatamente. E aí você tem a contribuição, que, né, acho que isso é uma coisa que nunca é dita, mas isso está colocado. Você tem uma mudança nas disciplinas, né, nas disciplinas escolares, né, disciplinas como sociologia, por exemplo, que a minha disciplina, ela é banida. Filosofia, né, artes, são disciplinas que são substituídas por outras, como, sei lá, moral e cívica e cidadania, mas que serão oferecidas por agentes, né, policiais militares, em geral reformados. Né? Tem todo analisando, né, mais profundamente, tem vários meandros nesse processo, né? Por professores oriundos da Polícia Militar. Ou seja, do seu ponto de vista econômico, é um projeto que favorece a iniciativa privada, especialmente nesse monitoramento aí do próprio material de ensino, né? Produção e difusão desse material de ensino. E, sob o ponto de vista do emprego, beneficia aí uma base, vamos dizer, que é muito identificada, inclusive, com o bolsonarismo, né? Professor Gustavo, como é que o CEP está vendo todo esse processo? Porque aqui no Rio de Janeiro, ele tem vamos dizer, uma dimensão específica, que é o projeto do Witzel, né? Aqui no Rio, acabou que o Bolsonaro ele fez um acordo com o Crivella, então a gente não pode esquecer que a rede municipal do Rio de Janeiro ela se incorporou ao projeto do Bolsonaro. Eles anunciaram, inclusive, escolas municipais que vão aderir ao programa de escolas cívico-militares, e devido, né, ao problema que teve entre o Bolsonaro e o Witzel, eles montaram modelos, né, diferenciados. O CEP repudia, obviamente, a gente vem combatendo essa lógica que entra nas escolas com falso discurso, né?
falso discurso de que, né, o problema da escola é a disciplina, quando, na verdade, o grande problema é a desorganização e a falta de recursos. Então, parte de uma situação, de uma base real, muito apreensível para os pais, por exemplo, que é que o nível da escola pública, em geral, ele é baixo, no Rio de Janeiro, sobretudo, e que a escola ela é desorganizada. Partindo desse elemento, desse dado da realidade, eles apresentam uma narrativa de que o problema da desorganização é a falta de disciplina, né? E a questão do ensino tem a ver com o método de ensino. E aí entra, né, essa história das escolas militares como sendo, né, a panaceia que vai resolver, quando foi bem falado aqui, se você operar o mesmo recurso para as escolas militares, nós temos exemplos das Cefetes, dos colégios de aplicação, né, de escolas democráticas que a gente defende, você consegue responder, né, em relação à qualidade do ensino. E com relação à disciplina, que, assim, é preciso, inclusive, fazer uma ponderação, porque a ideia de disciplina trazida pelos militares não é a ideia que a gente defende, porque disciplina dos militares é obediência. E a disciplina que a gente defende é uma disciplina que é a autorização. Todo mundo sabe que na escola o aluno tem que chegar na hora certa para ter aula, ele tem que saber o momento da hora do recreio, ele tem que saber a hora de estudar, a hora do lazer, isso tudo faz parte do cotidiano e a escola ajuda ao aluno se organizar, ao estudante se organizar. Não é essa disciplina que o governo apresenta nesse projeto, é uma disciplina do obedecer. E foi falado aqui que é uma coisa que é importante, né? Para a gente isso está com cara de ser um projeto para ensinar o pobre a obedecer, ensinar o pobre a obedecer. Eu acho que isso que é um elemento que a gente vem batendo junto com as comunidades. Agora, tem muito trabalho a ser feito. Eu acho que o movimento docente, né, e discente, ele precisa contar também com os pais. E nosso esforço hoje é abrir esse debate. Obviamente, te agradece o espaço aqui, porque nesse momento a gente coloca os pingos nos is, vamos dizer, sobre o projeto. Porque tá sendo vendido aí muito gato por lebre, assim, que é o ditado. Eu fico impressionado com toda essa história. Inclusive com essa ideia que as escolas militares ou colégios militares são mais eficientes do ponto de vista da disciplina ou mesmo do próprio desempenho escolar. Eu queria. Cris, a palavra é tua. Porque eu ia justamente falar assim, tem o tal do IDEB, né? Tem algum estudo comparativo entre o desempenho no IDEB dos alunos dos colégios militares, que a gente já viu aqui que é um colégio de elite, vamos dizer assim, no sentido de são colégios que são privilegiados em termos de professores bem formados, bem pagos, não é? Assim como existem algumas instituições públicas que também têm essa situação, como, por exemplo, os colégios de aplicação, Pedro II. Dá para ter aí resultado do IDEB de colégio militar e resultado do IDEB de Pedro II, ou as escolas técnicas, ou os colégios de aplicação? Olha, eu não tenho esses dados, não, mas assim, quando a gente pensa nesses índices, a gente tem que pensar nas condições que propiciaram esses índices. Então, por óbvio que os colégios militares, os colégios federais, eles vão ter um índice muito melhor do que as outras escolas que não têm a estrutura que essas escolas têm. Não, isso está claro, mas eu digo a comparação entre eles. Pois não tenho esses números. Então, mas na comparação, a gente tem que entender que a estrutura física da escola, o corpo docente, a qualidade do corpo docente, né? Tudo isso entra nesse cálculo, né? Então, você não pode medir pela disciplina. Não, esse aqui conseguiu, então tem um IDEB maior por causa da disciplina. A disciplina não está colocada nesse lugar, né? Mas parece que você queria falar de outra coisa. Eu queria falar da disciplina, porque em todos os estados em que houve, que já tem quase todos, né, militarização das escolas, tem questões no Conselho Tutelar ou no Ministério Público de denúncias relativas a abusos de autoridade em relação à disciplina. Então, isso é uma questão importante, porque a gente acha que
você vai colocar o seu filho numa escola que tem hierarquia, que vai trabalhar com, né, com a autoridade do militar, e não é. Na verdade, você está submetendo os seus jovens, suas crianças, a uma forma de trabalho que não é o trabalho da escola. O trabalho da escola é pedagógico, é no diálogo, é na construção do livre pensar, na produção de conhecimento. Então, você cercear a liberdade do estudante e impor coercitivamente uma disciplina não está colocado num projeto educacional. Então, assim, eu tenho alguns dados, assim, em junho de 2019, um sargento da PM foi afastado de uma escola militarizada no Distrito Federal depois de denúncias de assédio sexual contra estudantes. Até outubro de 2019, foram registradas 120 denúncias de violências contra professores, estudantes e familiares praticadas pelos militares que trabalham nessas escolas, nessas unidades administrativas, né, pela Polícia Militar no estado do Amazonas. Isso vem de reportagens, né? Enfim, eu acho que é muito importante a gente pensar nessa questão da disciplina como a necessidade do diálogo, cada vez mais de abrir o diálogo com os jovens e com as crianças, e não nessa imposição, né, pela coerção, pela força, pela... Essa tua observação, professora Cris, reforça o que o professor Gustavo tinha destacado, né? Parece que esse projeto é para incutir uma espécie de resignação e obediências, principalmente junto a segmentos mais empobrecidos da população brasileira, né? Justamente aqueles que deveriam despertar com mais criticismo a realidade social que a gente tem, né? E falar de violência, de disciplina também tem a ver falar com a violência, né? Assim, acho que nós estamos num estado e num município que tem índices de, né, a polícia que mais mata, a polícia que mais morre, é isso que a gente vê nas notícias todos os dias, né? Então, trazer esse debate também junto é importante, porque o punitivismo não pode ser, né, a medida que vai, de fato, melhorar a educação. Infelizmente, o que a gente vê também que os familiares acabam adotando um pouco essa lógica. Então, você está numa escola, o celular do amiguinho do seu filho foi roubado. O pai, em vez de vir conversar com a escola, ele vai na delegacia, dá queixa na delegacia. Ele transforma a educação num caso de polícia. Então, isso acaba vindo de todos os lados. Eu acho que é importante a gente também trazer essa questão. Como é que você vê essa questão, Luísa? Porque esse problema da violência parece que é utilizado justamente pelos defensores da tal escola sem partido, dessas escolas civil-militares, como uma razão para a implantação das escolas, ou seja, como um remédio, entre aspas, para se proteger as crianças, os jovens, etc., dessa violência que está disseminada na sociedade. Como é que você vê isso? Porque acaba sendo um fator a favor da pregação, que eu estou cada vez mais achando que, além de ser cívico-militar, é empresarial e de emprego para essa base bolsonarista, que eu tenho muito chamado a atenção aqui. Não tem uma semana, Luiz, que o Bolsonaro não vá a algum quartel da PM ou algum quartel das Forças Armadas, numa linha direta com os estratos subalternos das Forças Armadas. Eu até já levantei aqui se esses generais puxa-sacos que estão em torno do Bolsonaro, que ajudaram o Bolsonaro a chegar lá, se eles não se preocupam com isso, porque a questão da hierarquia militar, ele é fundamental. O Bolsonaro passa por cima disso. O amigo do Bolsonaro é o capitão Adriano, do BOPE, matador profissional. É esse tipo de gente. E os militares, se há um segmento na sociedade brasileira que deveria ter alertado a sociedade brasileira de quem é o Bolsonaro, eram os militares, especialmente a alta cúpula do Exército, porque o Bolsonaro foi expulso do Exército pelo Conselho de Justificação. Porém, houve um recurso ao STM, Superior Tribunal Militar, que o acabou absolvendo. Agora, nesse processo do Conselho de Justificação, os próprios militares, que hoje estão no alto comando, alguns deles, testemunharam que o Bolsonaro era um péssimo oficial. Tinham tudo quanto é tipo de deformação. Então, é lamentável isso, né? E nesse momento eu estou vendo que o Bolsonaro está flanqueando esses generais, eles estão passando por cima. Eu já perguntei aqui para gente que entende aí desse riscado militar, se esses generais não ficam preocupados com essa linha direta do Bolsonaro com tropa da PM, com tropa do Exército, com tropa dos fuzileiros navais. É uma linha direta perigosa. Como é que você vê essa questão, Luísa?
A violência sendo usada como propaganda para a militarização das escolas. Sim, esse discurso, né, sobre a violência, ele tem como pressuposto de que essas escolas seriam ilhas, né, isoladas da sociedade, e nessas ilhas os alunos seriam educados de outra forma, né, dentro de um aí sim, né, doutrinamento militar. Mas a gente não pode esquecer que o contexto da violência, né, ele permeia e atravessa a escola de diversas maneiras, né, assim como muitos outros elementos atravessadores, né? Quando a gente diz que a escola não é um espaço que não existe ideologia de gênero, né? Que a escola é permeada por questões de gênero, questões relacionadas à sexualidade, é porque são temas que atravessam vindos em diálogo com o contexto, né? A vida do jovem, com o do contexto da escola. adolescente. Então, essas escolas, né, quando se vem com o discurso de que a militarização traria uma salvação para essas escolas em relação à disciplina, é como se excluísse completamente o contexto, né, no qual nós estamos inseridos, como bem falou a Cris, especialmente na Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, que é a que mais mata. Então, isso não viria com solução nenhuma, né? Acho que é importante destacar que quando se fala de disciplina nessas escolas, né, se fala de um controle rígido sobre o comportamento e um controle curricular. Né? Nessas escolas em Goiás, quando eu falei desses artigos, vários deles tratam do que seriam infrações leves, médias, graves e gravíssimas. Né? Dentre elas, por exemplo, nas leves, consta que é proibido mascar chiclete, usar armações de óculos com cores esdrúxulas, tudo isso entre aspas, viu? Que é proibido se sentar no chão, e tem algumas que são mais sérias, né? Se a gente for pensar no ponto de vista político-pedagógico, que é a proibição de manifestação de natureza política, e aí não tem definição do que seria natureza política, né? Pode ser qualquer coisa considerada como natureza política. É proibida a organização, né? Política, estudantil, é proibido a contestação a símbolos e a normas e condutas da hierarquia militar. Então, são uma série de medidas que entram nessas escolas, dentro do estatuto que os estudantes devem seguir, que controla, né, o comportamento e a forma de pensar e de expressar o pensamento, né, a produção de conhecimento dentro dessas escolas. E quando um estudante ou um docente fere alguma dessas infrações, ele tem algumas punições, né? E essas punições podem levar à expulsão desses estudantes da escola. Então, ainda que a gente pensasse que nessas escolas poderia haver um tipo de controle disciplinar, né, menos violento, a gente não considera isso, porque a gente considera esses tipos de conduta e de medidas como também violência, né? Mas ainda que isso fosse possível, os estudantes que não se enquadrassem, que não se enquadram, porque isso já acontece, né, vão sendo expulsos paulatinamente dessas escolas. Então, se cria um tipo de perfil determinado, né, ali dentro, de uma seleção de alunos, né, sem esquecer que existe reserva de vagas para filhos de militares nessas escolas, né, a composição curricular, como foi bem colocado, que ela muda. Então, temas como esses que eu apontei, né, de gênero, de diversidade, são temas tratados por policiais militares, não por professores formados, né? Então, isso não resolve nenhum problema de violência, né? Pelo contrário, só produz novas violências no âmbito escolar. Eu queria só pontuar também uma coisa, Pois Paulo, não. que você falou sobre a privatização, que é interessante, né? Por isso que eu falei que é um conjunto de medidas, né? Que se não visam acabar, aniquilar completamente a educação pública, no conjunto, ele já ressignifica muito os sentidos da educação pública, né? Quando a gente fala da liberdade de produção de conhecimento, a liberdade de cátedra, e aí é um projeto escolar que vem ferindo, né, princípios garantidos constitucionalmente na LDB. E no caso específico do projeto do Rio de Janeiro, é interessante porque eles falam no projeto, tá assim, que a gestão das escolas militarizadas seriam 4 gestões
específicas que teriam uma gestão mútua, né, compartilhada entre esses 4, uma divisão de 4 gestões compartilhadas. E com a Polícia Militar ficaria a gestão administrativa e a gestão estratégica. Mas O que seria a gestão estratégica? o estabelecimento de metas nas escolas. Isso não seria atribuição da Secretaria de Educação? Pois é, não seria, seria da Polícia Militar. É porque a ideia Monique, professora Monique. é uma gestão compartilhada entre Secretaria de Segurança e Secretaria de Educação. Na verdade, até uma coisa que eu queria apontar, desculpa te cortar, é que não é o Exército, né, que está organizando, é a Secretaria de Segurança através da Polícia Militar. É PM, né? É a PM, concordo com a Cris. Como que é a polícia que mais mata, né, na cidade do Rio de Janeiro, especialmente, no estado como um todo, ela vai gerir uma escola, né, ela vai organizar uma escola. Isso aí, já parte do princípio que não vai dar certo, né? Porque é muito contraditório isso. Não dá para confundir a função de um policial, ainda mais brasileiro, com a função de um professor, né? Me parece que qualquer pessoa razoavelmente um pouco de sanidade mental percebe uma coisa como essa, né? Eu fico impressionado. Aí esse controle Luísa, professora Luísa. estratégico visa as mudanças estruturais dentro dessas escolas militarizadas, né? E o interessante desse projeto é que, junto com isso, eles dizem assim que a autonomia pedagógica seria garantida, a Secretaria de Ensino e tudo mais, e que a polícia ficaria só com esse controle disciplinar e administrativo. Mas é uma falácia, pois o próprio projeto inclui as parcerias público-privadas para a gestão pedagógica. Então, Paulo, aquilo que você tinha apontado antes, né, dos interesses Econômico, privados, né, de instituições como Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, né, uma série de institutos que têm investimentos, né, na educação, fundos de investimentos, inclusive, viriam com aporte pedagógico também nessas escolas. Isso já está previsto no projeto. Então, a autonomia pedagógica, nesse caso, não seria garantida nem para pensar o projeto político-pedagógico e nem nessa própria, do que está sendo chamado de gestão pedagógica, que seria da Secretaria de Ensino, mas não é, né? Entrariam essas instituições privadas. No projeto, eles Cris, criam... professora Cris. No projeto tem assim, a direção-geral, o diretor, o vice-diretor, que não são eleitos, por óbvio, né? São indicados pela secretaria, infelizmente, e eles criam um cargo que é oficial de gestão escolar, e na descrição é apuração, aplicação e julgamento das medidas educativas. E também tem a função de manter o contato com o Ministério da Defesa. Ministério da Defesa? É. Que coisa, hein? Professor Gustavo. Não, então, eu acho que o processo de militarização das instituições está avançando de maneira muito rápida no governo Bolsonaro. O programa, inclusive, antes de começar esse debate, estava falando agora que o Braga Neto é agora... chefe da Casa Civil. Ou seja, os 3 principais cargos do governo, presidência, vice-presidência e chefe da Casa Civil, que, vamos dizer assim, o primeiro-ministro, né, são do governo. No que diz respeito a essa questão do Exército, né? Do Exército, né? O Bolsonaro não é do Exército, diga-se de passagem, mas agora ele comanda essa turma toda, né? O fato é que tudo se resume à tentativa de controle sobre o fundo da educação, né? O dinheiro da educação, né? Eu concordo que hoje existe uma massa de trabalhadores ociosos das Forças Armadas, né? De alguma maneira são caros para as Forças Armadas. No caso da PM, vocês terem uma ideia, nós temos um dado que é o seguinte: a educação estadual somos 50%. Falo das Forças Armadas, Forças Auxiliares também, no caso da PM. Nós somos 50% dos servidores. Nós recebemos 25% do orçamento da folha de pagamento. A PM é o contrário. A PM é 12,5% e ela recebe 25%. Então, por exemplo, se você pega, de certa forma, um oficial da PM, ele está desviado de função e ele é caro para o Estado. Isso eu tenho que deixar isso muito evidente. Então, há essa ociosidade e a busca pelo Fundo de Educação. Eu acho que o debate do Fundeb ele é um debate que todo mundo vai ser um debate importante em 2020, tem greve geral de 18 de março, cujo um dos objetivos é lutar pelo Fundeb.
Mas como eles não podem acabar com algumas garantias de termos de recurso para a educação, eles pretendem o quê? Se apoderar desses recursos. Eu queria levantar um outro ponto que eu acho importante. Esse, em relação à gestão, houve um certo embate, pelo menos que eu estou lendo na mídia, por exemplo, Todos pela Educação, eles são contra a gestão militar. Porque quando mexe com a gestão, mexe também com eles, porque eles oferecem produtos de gestão para as escolas. Então há uma certa celeuma entre... É um mercado também mercado cobiçado por essas instituições privadas. Exatamente. Os militares, eles têm produção pedagógica para disputar a gestão das escolas, inclusive com gente para poder tocar esse processo. E esses setores empresariais também. Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento em que a gestão da escola pública pelos militares gera, de fato, uma celeuma no empresariado, né, que entrou com força aqui, inclusive empresariado internacional, comprando escolas, universidades. Então, isso, para a gente tem que... eu não sei qual a opinião, né, das colegas aqui do debate, mas eu vejo isso pelas críticas que são feitas em relação a esse projeto. Perfeito. Agora, eu queria colocar aqui para vocês, respondem quem queiram, quem quiser. Um dos problemas, me parece, centrais hoje do ensino é a valorização do professor. As escolas públicas, que são consideradas boas, elas têm justamente o professor valorizado. Ele é bem formado e ele é bem remunerado. Vamos dar o nome. Colégio de Aplicação, da UFRJ, da UERJ, Pedro II, Colégio Militar, vamos botar aí, tudo bem. Existe algum tipo de perspectiva de estruturação de uma carreira digna, com salários adequados dentro das escolas militares? Há algum tratamento diferenciado em relação ao professorado que estará nessas escolas? Porque com base em disciplina, com base nisso, no aquilo, não se resolve. A gente tem que valorizar os profissionais, não só o professor, mas os profissionais de educação dentro da escola. Eu acho que não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Existe alguma perspectiva de mudança na carreira dos profissionais de educação? Me parece que é o Professora contrário, Cris. né? Quando você entende que para melhorar a educação você precisa trazer os policiais, enfim, os aposentados que vão retornar, né, para a ativa, em vez de investir nos professores, eu acho que estão fazendo um movimento contrário, de desvalorização do professor. Não há nenhum tratamento específico para essa questão da valorização do profissional de ensino, de educação. No governo do Estado, não. Assim, não foi apresentado nada que incremente o salário, por exemplo, ou modifique o plano de carreira dos profissionais. Em tese, sempre em tese, são voluntários que vão trabalhar, são professores voluntários que vão aderir, porque o caso de Goiás está sendo aplicado aqui no Rio de Janeiro. Acaba o período de eleição, fica vago o cargo. Eles utilizam esse momento para poder militarizar a escola e fazer a proposta de militarização. Então, tudo aquela construção democrática de eleição de diretor sai. Alguns professores, obviamente, saem, porque não querem participar do projeto, e eles tentam convocar outros professores para poder cumprir essa missão. Agora, o que a gente vem alertando a categoria, né, é que tem um problema aí que às vezes não é falado, por exemplo. A relação com o militar não é uma relação entre civis. E também não é, em alguns momentos, julgada pela justiça civil. Normal, comum. Né? Por exemplo, uma discussão com o militar pode gerar um crime militar. Então, a gente vem assim, ponderando com alguns colegas e com a sociedade, ali também para os estudantes, né, qual é o efeito da entrada de militares da ativa, sobretudo quando são da ativa, né, bom que se diga, da ativa, né, nesse processo. Isso nos preocupa também por nesse âmbito. Não só, né, de ser um silenciamento de parte dos estudantes, da sua criatividade, né, para mim é um ataque, inclusive, que dependem da escola pública para ter um mínimo de espaço de debate, de criatividade que é, né, ceifado com esse processo, mas também em relação ao professor crítico que faz o debate, que defende a escola pública, que nesse espaço vai estar mais ameaçado do que é hoje. Né? Hoje é ameaçado com um processo administrativo, como a gente vê alguns colegas enfrentando aí, está mais ameaçado ainda se for um militar, um gestor, por exemplo. Acho que Professora Monique. Acho que é importante considerar também que essas escolas elas não serão criadas, são escolas estaduais que já existem e tem um corpo, né, de servidores que
né, quem acompanha a educação estadual no Rio de Janeiro sabe que cada dia tem um número excessivo de pedidos de exoneração. Então, é uma matemática que não vai fechar, porque se o professor não quiser ou for expulso porque ele é questionador, para onde ele vai? Né? Para qual escola ele vai? Porque tem toda uma dinâmica também para dentro da Secretaria de Educação. Eu não sei se isso está sendo considerado, me parece que não. Né? Me parece que as pessoas estão falando, vamos colocar militares nas escolas, mas o que fazer com os professores que não vão aderir, não querem, eles vão ser castigados, vão aumentar a carga horária, como é que vai ser isso? Porque aqui a gente está entre pares que são de escolas de excelência, mas a realidade da rede estadual é completamente diferente da realidade do CAP UERJ, mesmo sendo do Estado, do CAP UFRJ, do Pedro II e dos colégios, dos institutos federais, que você não falou, mas também são escolas de excelência. Excelente. A rede estadual, do Rio principalmente, é uma das mais precarizadas. Os professores sofrem muito, né? É muito ruim. Eu acho que só tende a piorar do ponto de vista da valorização do professor. Olha, é contraditório Cris, isso. professora Cris. É contraditório isso também, né? Porque, assim, fica parecendo que tem um investimento, né, nas escolas para transformar nas escolas cívico-militares, e, na verdade, você utiliza uma estrutura que já está pronta das escolas, já está pronto o prédio, né? Vai lá e utiliza o prédio e traz os militares para dentro da escola. E retira os professores. E, na verdade, você tem muitas escolas fechando, né? Tem um número grande de escolas que a gente escuta de fechamento de escolas, e, ao mesmo tempo, a gente, por exemplo, tem você falou que é professora de sociologia, né? Tem uma ausência de professores de sociologia e filosofia, que há pouco tempo agora não saiu uma... só, né? A desvalorização todos, né? da carreira faz com que haja hoje uma lacuna ou falta de professores em todas as disciplinas. Mas parece que saiu uma portaria autorizando um número absurdo de horas aulas, 65 horas que o professor pode dar de aula, uma coisa absurda, quer dizer, é uma precarização do trabalho absurdo. E só para fechar, a gente tem uma escola federal aqui no Rio, que é a Newton Braga. Inclusive, pois 65 horas de aula semanal. Claro. E a gente tem uma escola aqui no Rio de Janeiro, que é a Newton Braga. A Newton Braga é uma escola que é vinculada ao Ministério da Defesa, uma escola militar, né? E tem todo um trabalho que vem sendo feito já não é de hoje, já há alguns anos, de tentativa de estadualizar essa escola para transformá-la também numa escola, quase fazer o contrário, né? Cívico-militar. E os professores dessa escola foram procurar o Colégio de Aplicação da FERJ, porque são da mesma carreira, que é a carreira de ensino básico, técnico e tecnológico. Procuraram o Colégio de Aplicação da FRJ, preocupados, pedindo ajuda, querendo saber se eles poderiam ir para o CAP, caso isso acontecesse, porque eles não querem, eles preferem ficar, nesse caso, vinculados ao Ministério da Defesa. Então, é muita contradição, muita coisa junta, né? Olha, eu tenho duas perguntas aqui, os nossos ouvintes são muito perspicazes. A Lenira de Caxias e o José Quirino, lá de Irajá, eles mais ou menos formulam perguntas distintas, mas me parece vão na mesma direção. E eu adoro isso, porque é papo reto, não faz curva. Essas escolas militares, a Lenira, essas escolas militares não é um modo de fazer lavagem cerebral nos jovens com a intenção de moldar robôs ultraliberais? E o José Quirino, vocês não acham que a implantação dessas escolas é um golpe de morte nas escolas laicas e progressistas, além de um modo de estimular nas crianças ideias fascistoides? Deixa o seu bom dia. Bom dia para você, José Quirino. Olha, vou deixar no ar aqui, mas a gente vai agora para um intervalo que eu sou obrigado a fazer e vocês respondem a Lenira e ao José Quirino na volta, tá? Vamos ao nosso intervalo, já a gente retorna. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Voltamos ao ar, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, com esse tema palpitante aqui do projeto e da implantação das escolas cívico-militares. E eu deixei no ar, eu não sei quem vai querer responder aqui, a Lenira lá de Caxias e o José Quirino de Irajá, porque eles foram direto no ponto. Isso ainda, o Gustavo já tinha resvalado nisso quando disse que isso aí é um instrumento para deixar cada vez mais, especialmente os pobres, resignados frente à política de exploração em curso no país. Mas a Lenira vai além.
ela diz assim, robôs ultraliberais. O José Quirino já vai claramente e diz, isso aí é para implantar nas crianças ideias fascistoides, ou seja, eles estão implantando a escola com partido? É isso? Acho que é justamente, né? Aqui é acordo com os ouvintes. Paulo, Gustavo. eu queria fazer o nacionalismo, vamos pegar um ponto, porque quando fala em fascismo, talvez a gente não... Esse governo ele tem nada de nacionalista, né? Ele é um governo entreguista. Ele está entregando patrimônio nacional, né? Se você olhar as cartilhas que eram produzidas nos anos 40, nos anos 50, até muito nos anos 70, você tinha essa lógica nacionalista, né, dentro, inclusive, do sistema de ensino, com todos os defeitos e problemas que essas cartilhas... Então, existia uma ideologia... E virtudes também. E virtudes também. Olha, veja, esse nacionalismo pregoado pelo Bolsonaro, trazido pelo Bolsonaro, é um nacionalismo ufanista de quinta categoria. E é mentira, que né? mentiroso, e que transforma a pátria num hino, em algo que não tem concretude. Quando a gente fala em... falei do nacionalismo porque as escolas elas pretendem trazer uma ideia de cidadania, de nacionalismo, uma verdadeira mentira. Um governo entreguista não pode trazer nenhuma mensagem com esse perfil, portanto é uma fraude completa. E eu acho o seguinte, que de fato o que eles querem, e tem muita gente que quer transformar os nossos alunos, os estudantes, em pessoas que não vão conseguir observar a realidade e tirar conclusões dela. Agora, também tem muita resistência. Eu acho que eu queria focar na resistência. A resistência vai acontecer, porque também tem muita resistência do outro lado, né? E não é à toa que o ataque à educação acontece, que talvez seja o setor que mais resiste. Eu também queria destacar uma outra questão. Professora Luísa. Para lembrar que esse processo de militarização das escolas, ele não vem desse atual governo, né? É um processo que já vem acontecendo há muito tempo, que se intensificou especialmente a partir de 2013, com essa ascensão liberal conservadora. E foi interessante um ponto que foi levantado, da tensão entre os interesses privatistas, né? E esse projeto de militarização e um discurso mais radical, né, associado à escola sem partido e tudo mais. Existem tensões entre essas frentes, né, social-liberal e liberal-conservadora, mas também há muitas aproximações, né, ao mesmo tempo que Todos pela Educação, né, que é o movimento empresarial, se colocou em algum momento, né, contrário à escola sem partido, tem vários intelectuais do próprio Todos pela Educação que têm artigos publicados na página da Escola Sem Partido, que defendem e tudo mais. Então, eu acho que é pensar assim, esse conjunto de políticas, né, medidas privatizantes, né, a educação domiciliar e a militarização das escolas como um conjunto que vem atender essa frente liberal conservadora que vem crescendo não a partir daqui do contexto no Brasil, né? Vem crescendo desde o aprofundamento da crise estrutural do capitalismo de 2008, né? Que vem se espalhando pelo mundo. Em 2009 a gente já viu esse ascenso conservador, né? Com o Tea Party, né? Que veio culminar na eleição do Donald Trump, e a gente vê esse ascenso conservador no mundo todo, né, na Europa, na Hungria, Polônia, aqui na América Latina, em vários países. No Peru, por exemplo, a gente tem um movimento muito forte que protagonizou em disputas curriculares, né, no sistema público, que era Com Meu Filho Não Te Metas, né, que é o mesmo discurso, igualzinho Escola Sem Partido, e tem uma série de outros movimentos, né, só para citar esse. Então, eu acho que a gente consegue perceber que isso tudo está muito associado, né? E que vem, sim, de uma ascensão que não é do fascismo, né? Se a gente for ver as origens, né, do fascismo na Itália e tal, a gente não poderia afirmar que é a consolidação do fascismo, mas tem características, né, do fascismo histórico e que vem se aprofundando no contexto aqui no Brasil, né? A propósito disso, Uriel, lá de Brasília, é outro que fala aqui em bom português o seguinte: o antídoto para a escola civil-militar é o texto de Platão sobre o mito das cavernas. Hoje, a doutrinação que está sendo implantada no país é uma afronta à inteligência daqueles que querem ser livres. Hitler já fazia isso e deu no que deu. Então, o Gabriel também
deixa clara aqui a sua posição. É Agora, o interessante professor- Pois não, lembrar, né, professora Cris. dentre os nossos ministros da educação desse governo, o primeiro, né, o Ricardo Vélez, né, aquela ação que ele tomou na volta às aulas, no primeiro mês de mandato dele, né, que ele pediu para os estudantes cantarem o hino nacional, se filmarem e mandar isso para o MEC, e ainda fizesse um texto lendo, né, o slogan da campanha do Bolsonaro, que era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Que depois ele teve que recuar, porque, imagina, tá Tudo ferindo factoide, ali o estatuto tudo da criança e coisa para adolescente, né? impressionar aos incautos. O Carlos Rodrigues, ele pergunta aqui, alguém duvida da qualidade de ensino do Colégio Militar, do Colégio Naval, do ITA, do IME e outros? Faltou outros, né, Carlos Rodrigues? Por que você não botou nessa lista aqui o Colégio Pedro II, o Colégio de Aplicação da UERJ, o Colégio de Aplicação da UFRJ, as escolas técnicas, são todas ótimas. Não vamos discutir aqui a linha delas. Agora, todas elas têm um ponto em comum. Os professores são muito bem remunerados e são muito bem capacitados, coisa que é impedido na rede pública em geral. São professores que fazem ensino, pesquisa e extensão. Exatamente. Mas isso está acabando, Está acabando, eles está não querem acabando. isso. É importante deixar registrado que a gente vem vivendo aí um corte orçamentário, que chama de contingenciamento, mas é corte mesmo, já há alguns anos, que se aprofundou em 2019 e que agora em 2020 também está bem pesado. Tem uma portaria suspendendo todas as posses, contratações de professores em 2020, está tudo vinculado à lei orçamentária anual, que já foi assinada, né? Já foi sancionada pelo presidente, mas o MEC não autorizou ainda, só autoriza naquele tamanho, ou seja, vai todo mundo ter que diminuir o corpo docente, o que vai significar uma sobrecarga de trabalho, e essa qualidade está bastante ameaçada, é importante deixar isso aqui. E eu poderia registrado. incluir aqui, não sei nem se os professores, as professoras aqui concordam, algumas escolas particulares, que também têm alto investimento feito pelos pais. Né? Você vai, independentemente da linha ideológica, não quero entrar nessa história, mas colégios aí, inclusive católicos, cristãos, que são caros e são considerados bons. Agora, tem investimento. A grande questão, Carlos Rodrigues, é a seguinte, por que na rede de ensino o investimento não é igual às escolas militares, ao colégio de aplicação, ao colégio São Bento, ao colégio Santo Agostinho, sei lá, os colégios aí que têm fama? Então vamos dar igualdade de condições para todos, que aí a gente limpa o terreno dessa questão ideológica que está permeando aí o que é escola boa, o que é escola ruim, que não tem nada a ver, tem que ter investimento e valorização do professor. Agora, o professor Gustavo falou uma questão muito importante. Tem uma resistência muito forte. Os professores estão conscientes, nós estamos vendo isso aqui neste programa. Agora, e com relação a alternativas? Porque me parece também que é muito uma postura defensiva. Existe uma ofensiva da direita, e aí a gente defende o que pode ser resguardado. Mas em termos de projeto, nosso ouvinte Marcelo de Niterói, lá do bairro de Caraí, ele pergunta, o modelo de educação em Sobral, no Ceará, é muito bem avaliado e tem sido elogiado. Haveria alguma possibilidade de trazer esse sistema para as grandes cidades? Então, se alguém se sente à vontade para falar desse sistema lá de Sobral, e se é uma experiência muito localizada, se isso pode ser visto como um exemplo aí para ser utilizado em outras cidades, alguma de vocês se sente aí à vontade para falar sobre isso? A questão aí o modelo de educação em Sobral. Eu não conheço o modelo de educação em Sobral, mas eu acho que o melhor modelo de educação é aquele que é construído por todos os pares, por todos aqueles que vivenciam aquele modelo. Então, você construir um projeto político-pedagógico na sua escola, né, que você inclui a conversa com os responsáveis, mas é o debate entre os professores, o debate com os estudantes, o debate com os trabalhadores técnicos e administrativos. Eu acho que esse me parece sempre o melhor modelo. É você construir coletivamente o que para aquela realidade pode ser eficaz. E é isso que é feito em Sobral? Gustavo. Eu estranho que a gente apresente Sobral como sendo um modelo, né? É porque vem sendo bem avaliado, aparece aí nesse IDEB, quando as escolas lá, parece que não só de Sobral, o rendimento, o desempenho dos alunos do Ceará, em termos de rede pública, parece que ano após ano vem mostrando
um destaque. O que para estados como o Rio de Janeiro é uma vergonha, porque o estado de Janeiro é muito mais rico, muito mais condição de fazer investimento, a posição de 19º na prova, no resultado do ensino médio, por exemplo, e com queda, né? A gente está esperando o IDEB desse ano, apesar de a gente ter muitas restrições em relação ao IDEB. Eu queria registrar uma coisa que é muito importante quando a gente vem falando em projeto educacional, 35 anos da construção dos CIEPs, né? Dos primeiros CIEPs, né? E a gente roda as escolas por todo o estado do Rio de Janeiro e vê o quanto a estrutura do CIEP foi pensada. Obviamente ela teria que ser adequada à nova realidade, mas quando foi um projeto ousado, eu acho que a saída para a educação hoje, eu também concordo, não é só resistir, é você construir um projeto ousado. Também não acho que a saída é dar um melhorismo, dar uma melhorada na escola. Eu acho que a saída por exemplo, daqueles da sociedade que vai pressionar uma campanha eleitoral A ou B do município ou do estado daqui a 2 anos, município esse ano, do estado daqui a 2 anos, tem que saber o seguinte: se é para fazer um enfrentamento, tem que fazer o enfrentamento no que resolve, tem que ser ousado, tem que propor, tem que dobrar a meta. Se eles estão querendo diminuir o recurso da educação, nós temos que dobrar os que estão agora. A proposta tem que ser dobrar o que está colocado agora. E eu acho que enfrentar os grandes dilemas, como a lei de responsabilidade fiscal no caso dos municípios. Esse debate não pode ser negligenciado. A gente enfrenta isso o tempo todo. A gente vai discutir plano de carreira para funcionário, plano de carreira para os professores, e o que eles apresentam uma lei. Agora no Estado é o plano de recuperação fiscal. Nós temos que fazer esse enfrentamento, disputar com a sociedade o que ela quer para a educação e apresentar para a sociedade que a educação é fundamental, e para isso o Estado tem que investir. Educação é investimento. Essa ousadia eu sinto um pouco falta, né, dos projetos apresentados, obviamente, no âmbito da esquerda. Eu concordo com você, e para atacar isso, Gustavo, tem que se atacar esse modelo econômico baseado em lei de responsabilidade fiscal, emenda constitucional 95, em uma macroeconomia que só atende a banco multinacional. Onde é que escola e professor vai ter lugar numa situação como essa? Agora, parece que as nossas esquerdas morrem de medo desse assunto economia, né? Professora Luísa. Não, eu dizer justamente isso, que quando a gente vai ver o câncer do problema, né, está na barbárie produzida pelo capitalismo. É importante avançar, né, nesse sentido, e pensar que os nossos parâmetros de qualidade não podem ser de qualidade estabelecidos pelos índices do Banco Mundial, né, implementados, impostos de fora para dentro, né, pelo imperialismo americano. Então, parece que quando a gente fala assim, dessa maneira, que a gente está falando num discurso comunista, arcaico, né, mas os problemas oriundos do capitalismo, eles são mais atuais do que nunca, né? A gente vê o aprofundamento da crise do capitalismo realmente avançando e produzindo cada vez mais barbárie, né? Extermínio da vida, né? Quando falo da vida, a vida do planeta, da vida das pessoas. Então, é importante a gente pensar a escola nesse contexto, né? Que projeto de escola é possível pensar nesse contexto? A gente está falando aqui de um projeto universal, né? Onde caibam todos dentro desse sistema educacional, e que é um projeto que precisa ser pensado pelos trabalhadores e trabalhadoras, né? E entendendo trabalhadores e trabalhadoras aqui no Brasil e no mundo, né? O que a gente pensa como saída, onde a escola, a saída, né, para as contradições do capitalismo, onde a escola acaba sendo um dos pontos de acesso ao entendimento dessas contradições e à produção de soluções, né? A gente não tem respostas para isso, né? Mas certamente o modelo que é produzido em um lugar, ele não vai, né, aqui citando o que foi falado pelo ouvinte, né? É impossível a gente pensar na reprodução de modelos como saídas universais, né? A gente precisa pensar na produção de saídas feitas pelos trabalhadores, para os trabalhadores. Mas você acha que o problema da educação, para ser resolvido estruturalmente, passa pela superação do capitalismo? No Sim, capitalismo no Brasil não pode contradições. ser, é incompatível em qualquer das suas alternativas com a melhoria da educação. A melhoria da educação tem que estar condicionada à derrota do capitalismo? Eu acredito que sim, Paulo, porque as contradições que a gente enxerga
na dualidade do sistema educacional, né, onde a gente tem um determinado sistema que funciona para, né, para a classe dominante e um outro sistema que funciona, que serve, né, e funciona aos trabalhadores, né, quando a gente vê o aprofundamento dessa dualidade, né, de dois sistemas coexistindo, a gente entende a origem dessas contradições. O que eu vejo nesse conjunto de políticas é o aprofundamento dessa dualidade, né, quando esses mesmos grupos que defendem a militarização das escolas dizem que os filhos dos trabalhadores não precisam de escola, que eles podem ser educados em casa, na educação domiciliar. O que eles estão dizendo, né? É que a gente não precisa estar em coletivamente, né? A gente não precisa ter consciência sobre os nossos direitos, a gente não precisa produzir conhecimento, né? Que a gente pode ter a nossa liberdade violada, que o trabalho infantil, que o abuso sexual não precisa ser fiscalizado e combatido por toda a sociedade. A gente aprofunda a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, né? A gente aumenta a possibilidade da exploração desde a primeira infância, né? Exploração e os abusos desde a primeira infância. Então, o que está aqui colocado assim, é uma completa aprofundamento dessas desigualdades, né? Que a gente vê na dualidade do ensino. Então, vejo como uma solução, sim, a gente pensar nas contradições do capitalismo. A minha ponderação é que há vários países. Primeiro que o capitalismo é um sistema realmente existente, inclusive estados nacionais subordinados à direção de partidos comunistas operam, são obrigados a operar dentro dessa lógica por conta justamente do domínio do capital, inclusive no sistema de evolução técnico-científica, né, o desenvolvimento das forças produtivas. Por outro lado, há um conjunto de países que melhoraram o nível educacional dos seus países, mesmo sob a ordem do capital. Então, jogar essa perspectiva da melhoria da educação a uma mudança sistêmica de tal natureza, superação do capitalismo, me parece que é jogar uma água fria na esperança de a gente ter um Brasil diferente. Agora, a Marisa Souza, nossa ouvinte de Niterói, ela diz assim, muito interessante, bom dia para você, Marisa, e diz assim, por um acaso Bolsonaro e seus filhos representam um bom ensino militar? São todos ignorantes e que não aprenderam nada? É isso. Os nossos... Então, o que eu queria... Né, professora Monique. Colocar é que a questão do conteúdo não está sendo pautado, né? Ninguém, né, quando eles apresentam esse projeto, esse modelo, em nenhum momento fala de o que está sendo ensinado na matemática, ou na língua portuguesa, ou nas disciplinas que são consideradas mais prioritárias, né, até dentro da nova Base Nacional Comum Curricular. O que está colocado é o comportamento. A grande chave... A disciplina, né? A grande chave da escola, o grande problema da escola seria a falta de comportamento dos adolescentes e uma forma de lecionar dos professores que esqueci a palavra, doutrinária, né? Doutrinadora, e que a gente vê que não é isso. É uma política muito mais de adestramento do que de um projeto pedagógico. Se a gente for pensar, né, o papel da escola como livre pensar, a construção né, da reflexão crítica, isso não é pautado por esse projeto, né? Está muito longe disso. Até porque né, essas pessoas, né, os militares, eles também não... A capacidade do livre pensamento é muito restrita, é muito pequena, porque eles também foram moldados num processo de enquadramento, né, de enquadramento do pensamento. Eu tenho que obedecer. Tem uma coisa dentro do regimento da escola de Goiás que eu queria colocar no começo, coisa que me chama muita atenção, que é a possibilidade de você expulsar um aluno a partir de um ranking, né, e todos entram com uma nota, e aí, conforme ele vai cometendo faltas, ele vai diminuindo essa nota até chegar a 0 e ser expulso. Isso é completamente contraditório ao LDB, que é para incluir as pessoas na escola e não expulsar. Isso é um debate na educação que já está completamente superado, que é você não mais expulsar os alunos da escola. A questão da repetência, a questão... Isso tudo já foi, quer dizer, em tese já foi superado, e a gente está retomando isso, retomando esses processos, né, como medidas de punição, né, e num modelo que é público, né, que é público. Pois é, ponto também, professora Monique. Cris. Então, é porque eu queria voltar um pouquinho lá na Luísa, porque assim, todo o acordo que a gente tem que superar o capitalismo, mas eu acho que tem um caminho até aí que é importante a gente também
pensar, que é manter minimamente as condições para os filhos dos trabalhadores se permanecerem nas escolas ainda. Então, assim, a defesa da educação pública. Exatamente, a defesa da educação pública é assim, eu acho que é o centro hoje da nossa luta. E de qualidade. E de né? qualidade, a Acordo, gratuidade, porque a emenda constitucional que congelou por 20 anos, né, na verdade fez um decréscimo, né, dos gastos públicos, aliás, tratando a educação como gasto e não como investimento, é muito grave. Então, assim, priorizar a luta pela gratuidade, pela laicidade, né, e por uma escola inclusiva, eu acho que é um caminho aí, antes da gente conseguir superar o capitalismo, tem que passar por aí. Olha, professora Cris, professora Monique, professora Luísa e professor Gustavo. Eu ficaria conversando aqui o dia inteiro com vocês, eu tenho certeza que os nossos ouvintes iriam adorar. Vocês deram uma verdadeira lição aqui sobre todos os riscos envolvidos nessa linha aí adotada pelo Bolsonaro e por governos estaduais e governos municipais. Então, eu agradeço muito, em nome dos nossos ouvintes, da nossa equipe de trabalho, e espero que a gente volte a conversar mais sobre isso. Mais do que isso é importante. Maravilhoso. E eu agradeço aqui aos nossos ouvintes que nos acompanharam com participações muito boas. Muito obrigado. Agradeço a vocês também. Desejo a todos um bom final de semana e na segunda-feira a gente se reencontra aqui mesmo na Rádio Bandeirantes AM 1360 a partir das 9 horas da manhã. Segunda-feira o nosso programa é um pouquinho mais curto do que de terça a sexta, cujo horário é de 8 às 10. Tenham um bom final de semana e até segunda. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre.